Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar conversando com você. E a pauta do dia de hoje é o ORM, né? Então, vamos falar de mapeamento objeto relacional, tá? Então, esse é um assunto que envolve a maioria das aplicações modernas e sempre gera muita discussão, principalmente quando a gente está discutindo uma transição, né, do modelo de desenvolvimento tradicional para o modelo de desenvolvimento orientado a objetos. Então, todo o conceito de mapeamento objeto relacional é fundamental que você está criando uma camada de relacionamento com os seus dados para ter essa interligação com a visão de orientação a objetos. Participe do meu canal, mande dúvidas sobre o assunto, assine o canal, isso é muito legal, vamos discutir sobre o tema. Quando a gente fala de ORM, é sempre um tema que gera muita polêmica, muita gente fica arrepiada, e sempre aquela discussão, mas vamos transformar numa visão mais saudável, né? Eu tenho histórias bastante interessantes e hoje eu vou trazer uma história bem legal, que foi o dia que o ORM parou, né? Aquele dia que eu recebi um e-mail assustador falando em questão sobre o Entity Framework, né? Que é o modelo de mapeamento objeto relacional, que é oferecido pela Microsoft. Hoje, inclusive, até um projeto open source, você pode baixar, inclusive, todo o código-fonte. E a visão que tinha no e-mail que eu recebi é que não funcionava, que não prestava. E mandou e-mail quase para o Brasil inteiro fazendo a reclamação, né? E eu olhei assim, como não funciona, né? E aí eu fui analisar o e-mail e depois, prontamente, pedi a algumas pessoas da minha equipe para poder ir lá conversar sobre aquele cenário específico, né? Então isso gerou bastante discussão e nos trouxe também uma visão muito legal sobre essa questão de ORM e mais uma comprovação sobre o seu uso na prática no dia a dia. E aí o ponto-chave desse cenário específico que eu estou trazendo hoje para vocês, onde o ORM não funcionou, né? Foi a mensagem que chegou para a gente, né? Que o ORM não funcionava e que tinha que ser tudo Story Procedure, porque Story Procedure era a solução do mundo e resolvia todos os problemas possíveis, né? E essa não é a realidade, né? Na verdade, assim, a primeira coisa quando você começar a pensar em ORM, quando você pensar em usar Entity Framework, por exemplo, tem várias abordagens, né? Desde você começar pegar o seu banco de dados e fazer uma reengenharia, tá? Esse é o modelo tradicional de desenvolvimento de software, onde você faz só olhando para o CRUD, né? Entende que a sua aplicação é só o CRUD, ou você faz o caminho ao contrário também, né? Você pensa no seu modelo de objetos e aí depois você vai analisar como isso vai ser suportado no momento que você for fazer a persistência, tá? Então isso é uma questão de abordagem. E o ponto-chave em questão, assim, quando você estiver trabalhando com o ORM, para ele não funcionar, né? Que essa é a discussão básica hoje do dia, foi encontrar um cenário onde o cliente fez uma modelagem errada de banco de dados, né? Passou 6 meses modelando um banco de dados errado. Aquele modelo de estrutura onde você, para buscar informação, você tem que fazer 200 loops no banco de dados, né? E aí foi ele e montou uma Story Procedure gigante, né? E fez uma consulta, né? E aí depois ele pegou simplesmente, mapeou de qualquer jeito essa estrutura já precária no modelo de dados para o modelo de mapeamento objeto relacional. E quando você faz isso, né, o Entity Framework ele tem uma característica que não sei se é boa ou ruim, né? Ele atende todos os cenários, né? Desde do processo de desenvolvimento júnior ao processo de desenvolvimento avançado, tá? Então esse é um ponto chave também quando você estiver trabalhando com a ORM. E essa é uma das características, né, que geram discussão com o Entity Framework, porque ele atende os cenários. E aí nesse cenário específico, onde estava uma modelagem completamente equivocada, quando você fazia o primeiro nível de mapeamento, obviamente o Entity Framework se virava para fazer as consultas, né? E essas consultas, baseadas numa estratégia equivocada, ficaram lentas, né? Da mesma forma, quando essa pessoa foi e fez essa Story Procedure gigante lá dentro, ao analisar o plano de execução, então a gente começou a analisar o plano de execução para obter qual o custo daquela informação. Na própria Story Procedure estava demorando muito, né? Porque existem aqueles testes, eu brinco muito com os DBAs,
que faz uma história procedure e roda uma vez, milésimo de segundos, né? Tá funcionando. Mas quando você vai rodar aquilo com concorrência, o que acontece? Você vai ter um problema muito maior, né? E nesse cenário específico, nós identificamos um erro grotesco na estratégia usada de modelagem. Estava provocando repetição, estava provocando muita demora analisando isso no plano de execução, né? E aí chegou-se no real problema em questão. Não tinha nada a ver com o ORM, né? O problema estava relacionado com o modelo. E aí a minha equipe trabalhou num novo modelo para atender e resolver, né? Então foi resolvida a questão da própria modelagem, ou seja, a informação do cliente não foi perdida, mas o que mudou foi a forma de recuperar a informação, né? A abordagem que está sendo utilizada provocava muitos locks e esses locks travavam, né, o processamento. Isso é óbvio, né, para quem está acostumado a trabalhar com bancos de dados. Provavelmente já passou por isso, né? E se você fizer uma modelagem errada, você vai comprometer as suas consultas, né? Então isso é muito fácil de ver, é só executar qualquer plano de execução. Eu acredito que as principais ferramentas têm esse tipo de análise para você ver. E aí, resolvendo essa questão, criando uma nova modelagem, nós conseguimos provar que a abordagem usada pela Procedure daquele caso específico estava muito mais lenta, né? Foi refeita a query de consulta baseada no End-Framework, totalmente limpa, buscando somente o necessário, e o modelo de ORM atendeu o cenário, né? Então essa é uma discussão muito frequente, e uma coisa que eu quero resumir muito para você 90% dos seus problemas não estão nem relacionados com o ORM, né? Então muita gente questiona, muita gente fala eu acho e não faz o mínimo teste, né? Então, até porque hoje os próprios bancos de dados evoluíram muito, né? Então eles são performáticos, eles têm recursos de cache, têm recursos de gestão das suas consultas, e diferente do que acontecia há, sei lá, 15 anos atrás, né? Então, mas existe um problema ainda crucial, que é justamente o modelo, né? Se você começa a desenvolver baseado no modelo e faz esse modelo errado, é óbvio que isso vai comprometer sua aplicação de qualquer jeito, tá? Independente se você está usando um procedimento armazenado ou se você está usando um ORM, porque aí é o custo da operação, não vai ter muita mágica para isso. E a grande estratégia envolvida no modelo de ORM, e aí seja baseado no End-Framework ou em outro modelo, eu falo do End-Framework porque você tem isso dentro do próprio .NET, né, e é bem integrado com o desenvolvimento no Visual Studio, você consegue otimizar todo o seu custo de desenvolvimento como um todo, né? Porque um projeto, ele não é simplesmente aquele momento que você faz, ele tem que ter continuidade, tem que ter evolução, e você consegue garantir, otimizando o End-Framework, performance, né, e principalmente também continuidade, né? Ou seja, para que outras pessoas consigam ter continuidade. E um princípio básico que eu vejo no uso do ORM é justamente isso, criar essa padronização, né? Tirar a necessidade de escrever consultas, contaminando o código lá com milhares de textos de linhas de consultas, e usando a sua própria linguagem de programação, obtendo um retorno tipado, né? Que isso é muito importante, porque segue o seu padrão de orientação ao objeto, né? Se o grande orquestrador central é a orientação ao objeto, no modelo de acesso a dados, no modelo de acesso a serviços, por que você vai ficar fazendo query na mão, né? E toda vez que você faz query na mão, dificulta o teu processo, porque tem que ter pessoas mais especializadas em fazer esse tipo de implementação. Então essa foi uma experiência bem legal. A gente roda plataforma de ORM em cenários de missão crítica, e eu digo para vocês que esse não é o problema de performance, né? O problema de performance é como você obtém os dados, né? Não adianta você ter uma story procedure ou um ORM e estar fazendo um select de um mundo de dados completamente desnecessário. Você vai ter o mesmo problema, né? E se você se baseou no modelo baseado no banco de dados, também tem que projetar a sua estratégia. Não adianta achar que você vai estar resolvendo isso na story procedure, porque o processo vai ficar lento, vai ter gargalo do mesmo jeito, né? Não tem mágica, né? Não tem almoço de graça. Então, toma muito cuidado quando alguém falar que fez uma story procedure mágica
que faz um monte de tabelas temporárias e traz para você uma visão. Isso não tem, esse almoço de graça ele não vai existir, tá? Alguém vai pagar essa conta e com certeza a sua aplicação vai entrar em gargalo no momento crítico. Então, esse é um ponto. Qual a vantagem de você olhar para isso no ORM? Você trata tudo isso na sua camada de aplicação, ok? E qual o fator fundamental? É você já começar um projeto novo, por exemplo, customizando o seu ORM para que ele fique o máximo otimizado, com o mínimo de consumo, né? E usar a sua modelagem de orientação ao objeto para que você use os dados apenas como repositório, né? Em vez de ficar replicando e, enfim, tratando informações completamente desnecessárias. E existem práticas também, né, durante o seu desenvolvimento, que é um modelo de orientação, um modelo de mindset, né? Ir o mínimo possível no banco de dados e buscar o mínimo do mínimo possível de informação. Se você faz isso, você vai ter performance sempre, né? Porque é básico. Por incrível que pareça, a maioria dos projetos que nós auditamos tem um monte lá de select asterisco, né? Teve uma vez que falou que memória era barato, né? E fazia isso e jogava tudo isso na sessão lá. Ele estava pensando no modelo lá de, sei lá, de client server, seja o que for. Quando foi para a web, esqueceu que aquele processo errado estava sendo multiplicado pela quantidade de usuários, né, que estava acessando simultaneamente a aplicação. Então são coisas que às vezes você depois vai descobrir porque é que a aplicação está caindo e fica jogando culpa para todo lado, né? Então quando você orquestra tudo isso num lugar, na área de desenvolvimento, você consegue coordenar esse processo, tá? Então isso para mim é uma grande vantagem também de você estar trabalhando com um modelo de mapeamento objeto relacional. Então fica aí essa dica para você. Eu gostaria de saber cenários também que você está vivendo, já viveu em relação à relação com o banco de dados. É sempre uma relação assim de amor e ódio, né, que a gente vive nas aplicações, mas é uma relação que tem que ser mantida, né, da forma mais saudável. Você tem que fazer uma DR, né, de vez em quando, para negociar coisas, mas isso tem que nascer de uma forma muito saudável, né? E é um trabalho constante, tá? Aí, independente de a gente estar trabalhando com o ORM, é fundamental estar sempre discutindo essa estratégia com a equipe para que seja uma cultura do projeto. Eu defendo muito essa questão da cultura, né? Se todo mundo tem a cultura que todo o processamento tem que ser o mais eficiente possível, isso vai resultar num código melhor, mais limpo, né? E seja no banco de dados, seja o próprio uso de CPU, alguém sempre vai pensar alguma coisa para consumir o mínimo, né? Então isso resulta em benefício para todo mundo. Então, perca o medo dessa questão de ORM e direcione para frente, né? Você precisa reduzir o custo de propriedade do seu software, tá? O custo de propriedade hoje do software continua cada vez mais alto e trabalhar com o ORM é uma das pontinhas para reduzir o teu custo de propriedade, porque você vai conseguir escalar de uma forma mais fácil a manutenção, tá? Isso, claro, quando você suporta ainda por uma arquitetura que venha suportar desenvolvimento orientado a testes, você automatiza todo o seu processo, depois conecta num processo de DevOps e vai embora, né? Suas aplicações vão evoluir naturalmente à medida que o negócio for evoluir e mantendo o tempo de resposta, mantendo qualidade, que é super importante, né? Então, o ponto-chave numa estratégia de ORM é justamente manter esse equilíbrio, né? De você conseguir estender uma visão do mapeamento objeto relacional, usando os dados e trabalhando de forma tipada dentro do seu código, né? Então isso você faz com que todos os desenvolvedores sigam o mesmo padrão, né? Porque você pegar também e fazer um código macarrônico injetando Transact SQL só vai te dar trabalho, tá? Porque a manutenção é difícil, né? Isso nem precisa te provar. Se você já trabalhou em algum tipo de aplicação assim, você sabe o quanto é difícil manter um código todo contaminado por strings, né, de SQL, e aí depois você precisa fazer uma transição até para uma outra base de dados ou para um outro modelo, e aí começam a surgir outros gargalos também que a gente não tinha nem imaginado, né? Então, se você quiser me perguntar qual é a abordagem que eu olho hoje, a número 1 eu já citei para vocês, ir no banco de dados o menor tempo possível,
buscar o menor número de informação possível. Essa tem que ser a regra do projeto. Isso vai te ajudar já no projeto do seu ORM, tá? Na construção do seu domínio. Tudo isso vai te ajudar a ter essa visão, né? Isso é fundamental. Então, não buscar informação desnecessária. Isso é básico, mas assim, é um dos maiores erros existentes. Busca de informações desnecessárias e às vezes mais de uma vez a mesma informação. Chega a ser nesse nível, né? E aí, até para a gente escalar, quando a gente tem a nossa arquitetura organizada, a determinado momento a gente precisa escalar, né? Eu posso estender o meu ORM, vincular com o serviço de cache e dar uma portabilidade, né? E só no banco realmente o que for necessário. Então tudo isso envolve também um projeto de arquitetura e uma estratégia de continuidade que você tem que fazer no seu projeto, beleza? Manda aí as dúvidas, o meu e-mail é o ramonduranes@2pc.com.br e vamos conversar, me manda sugestões, a gente está sempre discutindo isso, faz parte do nosso dia a dia nos projetos e eu gosto muito de ouvir o feedback de vocês, manda também nos comentários, porque a gente evolui, né? Trazendo novos cenários. Como eu falei, a gente trabalha muito em diversos cenários diferentes e sugestões de vocês vão me dar ideias para a gente poder conversar sobre isso também no dia a dia. Essa transição de mercado está acontecendo, né? O ORM não é coisa nova, mas eu vejo que com frequência ainda tem muita discussão, né? E aí o terceiro ponto que eu tinha colocado eu não vejo a necessidade de implementação do Story Procedures, tá? Eu acho que você tem que criar um desapega DB, a hashtag padrão quando a gente discute assuntos relacionados a banco de dados, porque você começa a contaminar o seu código, né? E naturalmente você vai transportar camada de negócio para a Story Procedure. Sai fora disso, tá? Esse é um risco duplicado no seu projeto. Então, toda camada de inteligência tem que estar vinculada às suas regras de negócio. Essa é a premissa-chave. Principalmente quando você está começando um novo projeto, quando você está pensando numa estratégia escalável, numa estratégia de software como serviço, é fundamental você pensar numa coisa simples, né? Você precisa, além de manter alta performance, precisa manter também a continuidade do projeto. E quanto mais você orquestra isso numa arquitetura do seu código, é mais fácil você escalar e dar continuidade, né? É fundamental. Isso são regras básicas, né, de operação. Você precisa garantir um controle de continuidade. E isso conecta-se a outros processos que a gente pode discutir em outras threads, como de arquitetura e DevOps, para suportar a evolução, né? A gente está falando muito hoje em microserviço e outras estratégias para você suportar os microserviços, e cada coisa está linkada com a outra, tá? Então, quando você vai desacoplando isso do banco, o ORM tem um papel fundamental. É isso que você precisa entender de uma proposição de valor numa discussão como essa, né? Porque ele é a semente, tá? É a semente de algo que você vai sentir o alívio na frente. E esse alívio é contínuo, né? À medida que você vai evoluindo o nível de maturidade e tendo esse bom relacionamento o mínimo possível, né? Pensa que o banco de dados tem que ser uma namorada distante, né? Você tem que ir lá o mínimo possível. Para você não criar essa interdependência entre aplicação e banco de dados, que viram uma coisa altamente complexa, né? Só dá briga. E aí você não consegue evoluir. É o futuro das suas aplicações. Novas gerações de profissionais já vão nascer sem essa discussão, tá? Esse é o ponto-chave também. A gente discute com quem já trabalha há muito tempo no mercado. Quem está chegando agora, ele já entende o modelo de ORM, porque eles não têm na visão uma dependência do banco de dados como camada de dados, tá? Essa é uma coisa bem interessante. Então, assim, novas aplicações, à medida que novas aplicações forem surgindo e isso acontece, essas novas aplicações já nascem sem dependência, tá? E rapidinho, em relação ao legado, o legado é sempre um problema, tá? Dá sempre mais trabalho criar essa camada de relacionamento nas suas aplicações. Com aplicações novas, cara, nasce de forma completamente desacoplada, né? Com o legado, aí tem que estudar caso a caso, porque tem coisas que são realmente sinistras no próprio banco de dados, não tem dados misturados, sem integração, que torna todo o processo também de um ORM mais confuso, né? Isso é óbvio.
Então tem que analisar o cenário a caso para definir uma melhor estratégia de adaptação e sustentação, para que os projetos possam ter continuidade. Aí realmente eu já vi cenários dos que vocês possam nem imaginar possíveis de banco de dados feito há 20 anos e que foi evoluindo, né? Lá desde antes do Access, e então hoje aí dentro do SQL Server, mas a estrutura dele é toda comprometida, né? Então para esse caso a gente tem que dar um tratamento muito específico e evitar também que esses problemas projetados nesse banco de dados se propaguem na sua aplicação. Aí você tem que ter um trabalho dobrado para garantir meio que uma linha aí de anticorrupção, né? Para não propagar uma contaminação muito grande com as suas aplicações, beleza? Me manda aí ideias, né? Vamos discutir o tema, estou sempre conversando sobre assuntos relacionados aqui nesse canal. E esse ORM me veio, foi uma coisa bem legal, a gente trabalha em cenários de missão crítica, tá? Então, eu gosto muito de discutir essa questão. Comparativos de performance, se você vai comparar, escrever um código nativo, escrever no ORM, são milésimos de segundos, você não consegue ver uma diferença entre um e outro. Então os problemas de performance não estão relacionados a usar o ORM ou não o ORM, né? Em si, é como você está pensando o seu banco de dados e como você está pensando o ORM. Então veja que são coisas completamente diferentes. Mas sempre rende boa discussão, eu estou à disposição para conversarmos, né? Eu gosto de entender o cenário e o desafio de cada projeto, isso é muito bom, mas a gente tem que ter sempre o norte, né? Que é manter a continuidade, né? Se você olhar hoje, as aplicações que são projetadas com a visão do passado estão sofrendo, né? Tem custos de software desproporcionais, não se conseguem sustentar. Então isso já prova que esse modelo ultrapassado não funciona, né? Então a gente tem que pensar modelos diferentes, tem que pensar no desenvolvimento de software digital. Obrigado pela oportunidade, em breve eu estou conversando sobre outros assuntos também. Fica aí a oportunidade de conversarmos. Até a próxima.